Pois bem, estamos aqui novamente, mais uma vez reunidos. Dessa vez, estou iniciando um novo processo, onde eu vou trazer essas lives aqui, né? Eu estou fazendo neste exato momento essa gravação com você, estou fazendo também uma live no Instagram e respondendo algumas perguntas de uma caixinha que eu deixei, tá bom? Esse episódio ele sai tanto no YouTube quanto no Spotify. Eventualmente pode ser que eu lance em alguma outra plataforma, tá bom? No Instagram, Mente Virada A. No YouTube e no Spotify, somente Mente Virada. Se você tá vendo no YouTube, vai me seguir no Spotify. Se você tá ouvindo isso no Spotify, vai me seguir no YouTube. Vai, né, pro Instagram também, beleza? A Natália fez uma pergunta que ela vai roubar toda a fila aqui, porque é uma pergunta interessante. Ela perguntou assim: Júnior, você tem alunos, pacientes, consulentes. Você lembra das histórias quando estão conversando com você em momentos distintos? Depende. Depende. Desde que eu comecei a jogar oráculo, desde o início, as minhas primeiras consultas, acontece geralmente de eu jogar para a pessoa e assim que acaba a consulta, geralmente eu esqueço. Hoje em dia tá um pouquinho melhor. Hoje em dia eu passo um tempinho a mais lembrando, mas geralmente eu lembro como se fossem flashes, né? Agora, dos pacientes da terapia, aí eu lembro. Eu lembro. Né? Mas agora, oráculo principalmente. Quando eu acompanho a pessoa por um viés espiritual, aí eu lembro também. Mas quando eu tô no modo do oráculo, às vezes acaba a sessão, às vezes me dá um branco imediato. Sempre foi assim, desde o início. Tá bom? Vamos lá para as perguntas. O Alan pergunta assim: você poderia falar um pouco sobre a fase do desenvolvimento mediúnico? Pergunta também muito interessante. É uma grande maluquice. O caso clássico, né, da pessoa ficar se perguntando: sou eu ou é o guia? Estou fazendo certo? Estou fazendo errado? A minha vida agora vai melhorar? Ou então eu vou ter mais sonhos? Eu lembro de uma pessoa que uma vez me perguntou se, uma vez que ela entrasse na macumba, entrasse para um desenvolvimento, alguma coisa desse tipo, ela me perguntou especificamente o seguinte: Júnior, eu vou ficar vendo espírito? Gente, não é exatamente assim que funciona. Existem vertentes, né, de pensamento que vão entender que todo mundo tem várias mediunidades, ou que todo mundo tem todas em maior ou menor grau de intensidade, né? Alguns têm mais incorporação, mais clareaudiência, mais clarevidência, né? Para quem não sabe, clareaudiência é quando você ouve os espíritos. Clarevidência é quando você vê os espíritos. Algumas vertentes vão entender que você tem tudo isso, e alguns mais desenvolvidos, outras vertentes vão entender que você tem uma mediunidade ou poucas mediunidades, ou em alguns casos até nenhuma. Né? Então, o que é que isso responde? Que é tudo muito particular, é tudo muito variável. Inclusive, durante o seu processo de desenvolvimento mediúnico e de atuação mediúnica, né, atuando como um médium, isso pode variar. Por exemplo, o nível de consciência. Tem gente que começa o processo de incorporação sendo plenamente consciente, depois de um tempo entra num transe mais profundo, e aí, por exemplo, a pessoa, ao invés de lembrar de tudo, agora passa a ter flashes, né, de algumas coisas que aconteceram durante o processo de incorporação. E isso pode ir, é muito interessante, porque, pelo menos na minha experiência particular, isso foi se alterando, isso foi variando ao longo da vida. Né? Então tinha períodos que eu conseguia ficar mais consciente, tinha períodos que eu ficava menos consciente. Às vezes durante o próprio processo de incorporação, por exemplo, numa gira, tinha momentos que eu tinha isso mais consciente, menos consciente. Algumas pessoas vão entender essa questão como uma própria variação natural desse organismo mediúnico. Por exemplo, vai ter momentos que por algum motivo você consegue se concentrar mais, você consegue se entregar mais, e por isso a sua consciência ficaria, tipo, você ficaria menos consciente. É uma possibilidade, né? Outros vão dizer que é por uma questão energética, às vezes por uma proteção do médium, né? Então existe essa ideia também da entidade tomar mais à frente para poder proteger o médium de alguma coisa. Enfim, isso pode ir variando. Então eu lembro de situações onde em alguns momentos eu estava mais consciente, menos consciente. Já teve situações, inclusive, de eu ter certeza plena e absoluta de que eu não estava incorporado, que eu estava fingindo. Aconteceu já. Isso já com alguns anos de macumba, né? Porque eu não estava sentindo um transe muito impactante, eu não estava sentindo coisas no meu corpo e tudo mais. Até alguém passar, era uma gira de preto velho, né? Até alguém passar e perguntar se ele queria alguma coisa. E aí quando eu fui responder, aí saiu aquela voz estranha,
que falava de um jeito que eu não identificava muito bem, eu falei, não, a entidade tá aí. É só uma dinâmica que eu não tô tão acostumado assim. Então, esse processo de incorporação, por exemplo, ele pode mudar também de acordo com a entidade que você está incorporando, de acordo com o culto, né? Então, por exemplo, eu incorporando Exu na Umbanda era uma sensação. Quando eu tô incorporado com o Exu na Quimbanda, é outra sensação. É um negócio meio maluco mesmo. Né? Assim, existe essa variação toda. Por que eu tô falando isso? Porque provavelmente, se você está num processo de desenvolvimento mediúnico, isso que você acha estranho, que você não consegue identificar, com certeza alguém já passou por isso. Eu tô dizendo isso só para você não achar que você tá ficando maluco. Talvez esteja, mas faz parte também. Né? Todo mundo precisa desenvolver, todo mundo que tem alguma sensibilidade mediúnica precisa necessariamente desenvolver isso, trabalhar, porque senão vai morrer? Não necessariamente. Quando é que eu, Júnior, digo que é muito importante que a pessoa busque um desenvolvimento mediúnico? Porque algumas manifestações mediúnicas, elas podem trazer muito desequilíbrio para a vida da pessoa. Né? Tem gente que incorpora ou desmaia em situações aleatórias. Né? Inclusive, tem algumas pessoas que preferem, ao invés de usar o termo desenvolvimento mediúnico, alguns preferem chamar de educação mediúnica. Então, quando você está num processo onde a manifestação mediúnica está causando muito prejuízo na sua vida, faz todo sentido você buscar um desenvolvimento, uma educação mediúnica. Júnior, então eu não necessariamente tenho obrigação de me desenvolver mediunicamente? É exatamente isso que eu estou dizendo. Não é todo mundo que necessariamente precisa desenvolver. Obviamente, eu estou falando isso por um ponto de vista específico que não busca se vincular à mentalidade espírita. O espírita vai dizer que você tem esse dom, você tem que fazer isso. Eu, particularmente, penso diferente. Eu acho que ninguém é obrigado a nada. Algumas pessoas específicas precisam disso, mas nem todo mundo. Não gostaria, por exemplo, de me vincular a uma entidade que me obrigue a incorporar. Mas assim, aí é um papo também gigantesco, porque às vezes a entidade está sabendo de algumas coisas melhor do que você, né? Então, às vezes é melhor mesmo, né, você se desenvolver mediunicamente. Mas não acho que é interessante a gente colocar isso como uma regra absoluta, tá bom? A Magda comentou, se eu ficar sem trabalhar, né, mediunicamente, eu passo muito mal. Às vezes isso também é uma questão de educação mediúnica. Uma vez que você é treinado, claro que no início é normal que você passe por alguma peleja, tá bom? Mas é possível você se educar, você se fortalecer na sua relação com a entidade, com a sua mediunidade, de maneira que você, por exemplo, decida não incorporar e não ficar passando mal por isso. Por que eu tô falando isso? Porque eu vivo isso e eu conheço várias outras pessoas que vivem isso também e relatam a mesma coisa. No início é difícil, você acha que vai passar mal, você acha que vai morrer, você acha que vai vomitar. Em alguns casos isso até acontece, mas você não vai ter um grande prejuízo por causa disso, não. Quando você consegue se equilibrar dentro desse processo, não trabalhar mediunicamente não vai ser um problema tão grande. Qualquer pessoa pode participar da Quimbanda? Ela perguntou também, por que as casas estão trabalhando com Umbanda e Quimbanda? Bom, vamos lá. A Quimbanda como um culto próprio, apartado da Umbanda, é uma configuração moderna. Primeiro que a Umbanda, como a gente conhece no Brasil, ela já é uma coisa moderna, né? Não existe há tanto tempo assim. A Umbanda como a gente conhece atualmente, tá? Existem outras macumbas anteriores a isso. Né? Então, a Quimbanda como algo apartado da Umbanda é um negócio recente, tá bom? É um negócio mais recente do que a Umbanda do jeito que a gente conhece. Antigamente era tudo uma coisa só. Eram dois lados da mesma moeda. Só que, ultimamente, né, nos últimos anos, talvez na última década, tá rolando essa ascensão da internet e da Quimbanda. Então, algumas Umbandas, aliás, quase todas as Umbandas, né? Passam necessariamente por um processo de embranquecimento do culto. O culto vai ficando cada vez mais branco, cada vez mais cristão. Também a galera vai adaptando muito os cultos de maneira a agradar o olhar de algumas pessoas. Então, alguns terreiros que praticam, por exemplo, o sacrifício animal, vão ser mais discretos sobre isso, ou até mesmo vão deixar de fazer, porque isso afasta alguns possíveis adeptos, né? O cara pode perder alguns filhos de santo por causa disso. Então, essa adaptação visa abarcar um determinado público. E esse público, ele geralmente é um público mais racista. Que vai ter mais problemas com algumas práticas
mais africanas, tá bom? E aí, então, tem esse movimento que vai embranquecendo a macumba, mas tem esse outro movimento também que está tentando resgatar a africanidade das coisas, né? As raízes dessas práticas e desses cultos. Então, esse outro movimento, né, que procura compensar esse tal embranquecimento, ele vai também vai buscar a quimbanda, né? Então, muitos sacerdotes de Umbanda têm procurado a quimbanda para se iniciarem, para ter uma forma de interagir com o Exu e com o Pombagira que seja mais profunda, que tenha mais fundamento, que seja mais visceral ainda. Tá tendo essa ascensão, muita gente tá buscando por causa disso. Também tem um outro detalhe, né? Que é uma questão aí, talvez, mais de vaidade. A quimbanda, ela é uma prática muito da feitiçaria, da magia, né? A gente vai em lugares mais profundos, vamos dizer assim. E aí tem gente que vai buscar a quimbanda para se sentir poderoso mesmo, achando que agora que eu sou da quimbanda, eu vou fazer o que eu quiser, vou fazer todo tipo de feitiço que me der na telha, e eu sou poderoso mesmo, que quem me protege não dorme. Isso é uma grandíssima baboseira. Tá? Não é porque você é quimbandeiro, não é porque você tem pacto com o Exu, que agora você tem um casco impenetrável. Isso não existe. Isso não existe. A nossa relação com a espiritualidade, ela, em certa medida, é um desdobramento de quem nós somos. Então, eu terei, como a energia que está ao meu redor, ela será tão melhor eu for. Quer dizer, quanto mais legal, quanto mais joia eu sou, melhor serão as companhias espirituais, melhor serão as energias que me cercam. Então, eu posso ser o quimbandeiro iniciado em 7 quimbandas, mas se eu for um lixo de ser humano, eu terei esse tipo de energia à minha volta. Então, não existe blindagem. Quando a gente vai, por exemplo, para o culto tradicional iorubá, a gente vai citar um termo que é Iuapelé. Significa o caráter magnífico, irrevogável. Basicamente, uma pessoa joia, uma pessoa show de bola. É isso que, de fato, nos favorece espiritualmente. Se você for uma pessoa joia, se você for uma pessoa show de bola, você vai ter guias espirituais mais legais. Mas show de bola também, né? Então, isso te favorece. Eu disse algumas semanas atrás que a melhor forma de você se proteger contra energias negativas, contra um feitiço, por exemplo, é você não se metendo em confusão. A melhor forma de você se proteger contra um tiro, de um tiroteio, não é você usando o melhor colete. Quer dizer, não é você tendo a entidade mais poderosa, não é o melhor colete. Às vezes a melhor forma de você evitar um tiro é você não correndo pro meio do tiroteio. Então não é porque agora eu sou quimbandeiro, sou pactuado com o Exu, que o Exu não dorme mais, vai virar meu guarda-costas, minha babá, me privar de qualquer consequência. Isso seria uma infantilização do ser humano. Se você almoça, você suja o prato ficará sujo até que alguém limpe. Aí tu acha que o Exu, quando ele faz um pacto com você, ele vai te privar de toda e qualquer consequência, de qualquer fuleiragem que você faz. Isso não existe. Então, em relação à Kimbanda, né, tem rolado um pouco dessa fetichização da Kimbanda, né? E aí a galera acha que vai ser tudo todo poderoso e que não vai ter consequência nenhuma, o que é uma grande mentira. Beleza? Rapaz, nós já estamos aqui em 15 minutos de gravação e eu respondi 2 perguntas. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, o que é que o povo mandou no Instagram. A Ana Matos, tenho muitas dívidas. Dívidas? Deve ser dívida financeira, né? Alguns médios dizem, meu guia falou comigo. Eu, de fato, nunca ouvi meu guia. Nunca ouvi meu guia como alguém externo falando comigo, né? Eu tenho intuição e às vezes penso, será que foi o guia ou o meu pensamento, né? Cara, esse negócio, assim, tem muita gente que fala, eu ouvi o meu guia, eu ouvi o meu guia. Quando as pessoas falam isso, elas causam uma impressão de que é todo mundo clareaudiente, que fica ouvindo o guia apitando no pé do ouvido o tempo inteiro. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Não é todo mundo que tem esse nível de clareaudiência, tá? Algumas pessoas começam a conseguir entender como é que funciona a influência desse espírito, desse guia espiritual na sua vida. Então, algumas pessoas de fato vão ouvir, né? Como se for com uma clareaudiência plena, como se fosse uma outra voz. Algumas pessoas vão ouvir essas entidades como se fosse um pensamento intrusivo. Outras pessoas vão ter como se fosse uma intuição. Só que essa galera todinha costuma falar sobre isso como se tivesse ouvindo mesmo, né? Então causa essa impressão. É por isso que tem muita gente que fica às vezes com uma baixa autoestima em relação à mediunidade, né? Parece que a minha mediunidade não presta, porque eu não ouço, eu não vejo. Todo mundo fica dizendo que o guia está direcionando fulano para infinitas coisas e os meus não fazem. Será que os meus
estão de greve? Será que eu estou em alguma dívida? Não é nada disso. A verdade é que a maior parte dessas pessoas está mentindo mesmo. Natália mandou mais um aqui. Júnior, já ouvi de pessoas e entidades que é possível receber espíritos Egum, mesmo com todas as firmezas no terreiro, na gira. Como ter confiança para se colocar à disposição dos guias? Bela pergunta. Vamos começar pelo seguinte. O que é Egum? Egum significa espírito. Então, quando eu morrer, eu vou virar um Egum. O meu caboclo, ele é um Egum. O Exu que trabalha comigo é um Egum também. A pombagira, a criança, o boiadeiro, todos são Eguns. Isso se confunde com o conceito de quiumba, de obsessor, enfim, de espíritos que oferecem alguma influência negativa. Então, uma pessoa que incorpora guias espirituais pode eventualmente incorporar algum espírito negativo? Pode. Pode. Por que isso acontece? Geralmente porque há, dentro desse organismo mediúnico energético do médium, há alguma brecha que permite com que esse espírito se acople no seu, né, aparelho mediúnico. Essa brecha pode ser uma questão moral, né? Então, se eu sou uma pessoa péssima, sei lá, bato na minha mãe, bato na minha namorada, eu passo a perna na galera, eu sou desonesto, dou golpe. Se eu faço tudo isso, eu tendo a ter uma maior afinidade com espíritos que têm mais ou menos a mesma índole. Então, eventualmente, eles podem se manifestar através da minha mediunidade. Pode ser um feitiço, pode acontecer esse tipo de coisa. Às vezes até mesmo emoções negativas, né? A pessoa está num período muito depressivo, muito ansioso, isso também pode abrir brecha para alguns espíritos negativos. Por isso que existe essa ideia dentro da macumba que primeiro você cuida de você para depois cuidar do outro. É importante que a gente sempre se mantenha vigilante, que a gente sempre procure ficar tendo um autocuidado bacana, porque isso é o que vai favorecer. Agora, também é importante ter a estrutura de um terreiro. A estrutura do terreiro ela não pode ser blindada completamente, porque você precisa que alguns espíritos desse entrem no terreiro para poder cuidar das pessoas que estão sob efeito desse espírito. Fulano, um consulente, está com um obsessor, ele precisa entrar com esse obsessor para que ele possa ser cuidado, para que o obsessor possa ser afastado. Então, a ideia de uma perfeita blindagem do terreiro não tem muito sentido na prática. Agora, o que se espera é que você tenha uma pessoa preparada para que ela possa te orientar nesse sentido. Então, te orientar moralmente, em relação ao seu caráter, a sua índole. Não estou falando de uma dinâmica moralista, autoritária. Não é disso que eu estou falando, tá? Mas é importante que você tenha alguém que te oriente energeticamente, que você tome os banhos adequados, faça preceitos se for necessário. E, eventualmente, sei lá, vai que você incorpora um espírito negativo ali, que ele possa chegar para você e te comunicar, olha, tá acontecendo alguma coisa, né? Precisa de alguma orientação, eu tô vendo que tem uma energia aqui que é meio esquisita, né? Vamos averiguar isso. É bem importante ter essa estrutura, não só a estrutura espiritual, mas também essa estrutura humana, né? Alguém que possa te orientar. Porque acontece, eventualmente, de alguém incorporar um espírito que não é exatamente um guia espiritual, a pessoa fica lá trabalhando, ninguém nem percebeu. E aí, espíritos negativos também têm a capacidade de trazer algum desenvolvimento, né, para os consulentes, para o médium, porque é importante que ele mostre algum serviço, só que às vezes, com o tempo, a casa cai. Pode ser uma pergunta idiota. Não existe pergunta idiota. Aliás, não sei, né? Vamos ler. Às vezes até tem. Mas o que você quiser perguntar, você pergunte. Se você está perguntando é porque você quer saber. Tá? Não tem problema nenhum fazer perguntas de leigo, tá bom? Pode ser uma pergunta idiota, mas disse que a sensação do Exu é diferente na Umbanda para a Quimbanda. É a mesma entidade que você incorpora? No meu caso, sim. O mesmo Exu com o qual eu trabalho na Quimbanda é o Exu com o qual eu trabalhava na Umbanda. Pode acontecer de mudar? Pode acontecer. Aí por que é diferente? Porque hoje eu tenho um assentamento, então eu tenho um vínculo, eu tenho um pacto com o Exu. Isso faz com que a minha conexão com ele, a minha relação com ele seja diferente. Além de que a Quimbanda, ela tem menos filtros morais, éticos, do que a Umbanda. A Umbanda geralmente está mais próxima dos conceitos, dos valores morais cristãos. A ideia da caridade, por exemplo. Quando você vai para a Quimbanda, essa ideia de caridade não cabe tanto assim. Só um exemplo, tá? Então, o Exu, ele tende a se sentir um pouco mais livre, um pouco mais à vontade. Então, tem esse fator comunitário, né, de ambiente, de cenário, mas tem também a conexão com o médium que é natural que mude. Isso também gera efeitos na vida prática do médium, beleza? Minha casa está muito bagunçada e toda vez que iniciou a faxina, percebi uma baixa absurda de energia. É uma luta para seguir. Esse é o tipo de caso que eu recomendo que a pessoa faça uma consulta oracular.
Por quê? Pode ser uma questão espiritual? Pode ser uma questão espiritual. Pode ser uma questão psicológica, pode ser uma questão de vitamina, pode ser uma questão de sono desregulado, pode ser muita coisa. Para a gente averiguar se é de fato uma questão espiritual, a ferramenta mais adequada é o oráculo. E aí, a partir disso, a gente pode procurar entender como é que você vai resolver isso. Porque se a sua casa está uma grande bagunça, não faz muito sentido você fazer uma macumba para limpar a casa para depois fazer a faxina. Senão você teria que fazer 3 etapas, no mínimo, né? Faz a faxina energética, né? Aí faz a limpeza da casa e depois faz outra faxina energética. Porque a bagunça, ela tende a acumular energia, né? Sujeira não é um negócio bom, não. É contra-axé. Então, melhor mesmo é fazer uma consulta oracular. Respondi aqui algumas perguntas. Podem mandar mais perguntas, que à medida que for sendo possível, eu vou gravando mais vídeos para respondê-las. Me sigam nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Instagram. Muitos desses assuntos eu abordo no grupo de estudo que está rolando. Eu vou abrir mais vagas, tá? Então, lá no link da bio do Instagram, você entra em contato com a nossa equipe e aí você vai poder entrar no grupo de estudo. E aí a gente vai abordar esses e vários outros assuntos. A gente fala sobre história, a gente traz questões de ética, de moral, a gente estimula o senso crítico. Enfim, é isso, beleza? Espero que tenha gostado, mas principalmente que tenha sido útil. Beijos e até a próxima.